conselho. A gente está entrando na segunda semana da maratona, com live segundas, quartas e sextas, para a gente mergulhar em assuntos sobre liderança, visão estratégica e prosperidade. Gente, eu tô me nutrindo muito aqui com essa maratona e hoje não vai ser diferente, hein? Hoje a gente começa uma nova semana e eu quero tocar num ponto com vocês que envolve fazer o básico bem feito. E quantas vezes a gente tá deixando de fazer o básico bem feito? Então, sejam todos muito bem-vindos quem tá assistindo a gravação, sejam todos muito bem-vindos quem tá comigo aqui no ao vivo, porque agora eu vou dar boas-vindas pra Thaís. Olha só, Cleuber, bem-vindo, Luciano, a Bruna, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui no ao vivo. Vamos aquecendo, vamos convidando a galera para estar aqui com a gente, né? Vamos movimentar esse povo. Eu vou fazer meus convites aqui. Quero ver quem mais vai aparecer na nossa live de hoje. E a gente vai falar, sim, sobre fazer o básico bem feito. Eu hoje fui uma mentora de centavos na divulgação, né, deste evento, desta noite. Mas eu conto com vocês aí também para mobilizar esse povo, para a gente se encontrar aqui e falar sobre esse assunto. Porque, gente, por incrível que pareça, às vezes a gente, acabei de falar essa frase, a Bruna é testemunha, às vezes a gente não quer resolver, a gente só quer reclamar. E esse é o lugar clássico da vítima. Só que ela é tão discreta que às vezes a gente nem percebe que ela tá ali. E a gente falar sobre esses assuntos nos permite tomar consciência desse movimento para que a gente não fique simplesmente presos a isso. Então, eu trabalho muito com empresários, trabalho muito, né, com pessoas que estão fazendo transição de carreira, com lideranças. E, obviamente, cada uma no seu contexto tem o desejo e o interesse de atingir certos resultados. Minimamente, quem é empresário, por exemplo, quer faturar mais. Minimamente, quem quer fazer uma transição de carreira, quer encontrar uma carreira que faça sentido, que deixe um legado. Minimamente, quem lidera quer fazer gestão da sua área de liderança, quer trazer resultado através das pessoas. E às vezes esse querer, ele nos cega tanto, a ponto de que a gente acha que tem que fazer assim, ó, 1001 coisas. Porque então eu tenho que fazer a mentoria de R$85 mil com o fulano de tal. Então eu tenho que fazer um curso, liderança extrema, piriri pororó. Então eu tenho que, sei lá, o que mais? E aí a gente esquece do básico bem feito. Para todo empresário que quer aumentar o faturamento, não dá para esquecer de vendas, né, galera? Porque uma empresa sem vendas não vai acontecer. Eu lá no meu cargo, na minha empresa, na minha profissão, o que está previsto no meu cargo ali, na minha função? Minimamente é o que eu preciso fazer. E às vezes eu prestar esse serviço com excelência, que deveria ser obrigação, não algo extraordinário, mas hoje em dia se fala até, né, em ser um diferencial. Oi, Bruna, bem-vinda. E ainda assim a gente quer inventar a roda. Então, às vezes, tu tá numa função ali que tu precisa vender o teu negócio, ou tu precisa atuar administrativamente naquilo que tu faz. E tu tá olhando sempre pra fora. Oi, Paola, seja bem-vinda. E aí tu tá sempre olhando pra fora. E aí uma das perguntas que eu sempre recebo, e inclusive recebi na caixinha de perguntas, é: nossa, vendas é sempre um desafio, né? Eu preciso, como é que eu posso seguir otimizando e melhorando os processos?
Porque muitas vezes, gente, quando nós vamos expor, seja o nosso negócio, seja defender alguma coisa, né? Seja defender aquilo que a gente acredita, a nossa posição diante do mundo e das coisas que a gente faz, vai bater primeiro na nossa mentalidade, na nossa inteligência emocional, porque muitas vezes como a gente se sente diante daquele desafio nos impede de fazer o básico bem feito, nos impede de avançar. Então, a gente precisa entender claramente, pessoal, que nós temos sim controle sobre determinadas coisas. E eu sempre falo do quanto a gente não tem controle sobre determinadas coisas. E por que que o ser humano resolve virar completamente a cabeça e tentar controlar aquilo que ele não controla? Qual é o valor do ser humano fazer isso? Fala pra mim aí nos comentários e bora espalhar essa live, gente. Vamos chamar mais gente pra cá, ó. Se cada um de nós mandar pra pelo menos mais 3 pessoas, a gente consegue expandir ainda mais. Então pensa naquele amigo, naquela amiga, naquele colega de trabalho, naquele parceiro empresário que quer expandir sua mentalidade e saber sair com uma ação direcionada, uma ação clara do que fazer. Que aqui no conselho a gente faz exatamente isso. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício da nossa realidade aqui também. Eu estou fazendo o básico bem feito? Primeiro, eu sei qual é o básico que eu preciso fazer agora? Vamos lá, qual é o teu desafio do momento? Eu vou aproveitar que eu acho que a Thaís está aqui e lá na primeira live a gente definiu um objetivo. Se tu não assistiu, as 3 outras lives da semana passada ainda estão no perfil e ficam até o dia 24 disponíveis, tá? Então vamos lá, eu me lembro que ela falou que ela queria sair da onde ela está, né? Era um objetivo para essa questão, para essa maratona que a gente construiu aqui, né? Eu pedi para que vocês tivessem um objetivo traçado. Então, ela tá almejando mudar de nível do que ela está hoje. Assim como quando nós temos um próximo nível, um próximo objetivo, nós estamos almejando fazer essa transição. A grande questão é, número 1, eu cumpri com excelência o objetivo, o nível que eu tô hoje? Número 2, eu sei qual é o básico bem feito que eu tenho que fazer para me locomover para esse lugar? Ou eu tô me enchendo de inputs e outputs, coisas externas, eu tô enchendo a minha cachola com tudo isso, achando que eu tenho que fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, procurando, como eu brinco, sarna para se coçar. Ou eu tô sendo efetiva naquilo que eu tenho que fazer. Que muitas vezes é o básico bem feito. E eu sei qual é esse básico que eu preciso fazer? E por que tantas vezes, gente, quando a gente tá almejando, né, fazer uma transição efetivamente, mudar de nível, por que a gente trava, né? Muitas vezes, oi Karine, seja bem-vinda. Muitas vezes, tudo isso acontece porque nós temos alguns medos de perder, medo de não pertencer, medo de perder a nossa própria identidade. Falei sobre isso numa postagem, num Reels, né? A gente perde aquela identidade que foi tão construída, foi tão lapidada. Então, às vezes, a gente tá naquele ponto que nós somos o melhor solucionador do nosso negócio, nós somos a melhor pessoa, nós ajudamos todo mundo.
Então, sair dessa posição para nós é uma espécie de perda e nos traz medo, porque a gente vai sair desse lugar conhecido para desbravar o próximo nível. E aí a gente se pega, aí a gente se perde. A gente perde o foco em fazer o básico bem feito, em literalmente saber o que é que eu... Isso é a base da inteligência emocional, né? A gente falou na live 2, eu acho, sobre as quatro habilidades que a gente precisa desenvolver para liderar a nossa carreira, o nosso negócio, sentar na cadeira de dono do negócio, sentar na cadeira de empresário do próprio negócio. São 4 habilidades. E a inteligência emocional é uma delas. E a base da inteligência emocional é: vamos lá. O que eu controlo e o que eu não controlo e o que eu faço com essas informações? Quem sabe me dizer? Interajam comigo e, por favor, mandem seus convites para 2, 3 convidados para nossa Maratona ou Conselho. Enquanto vocês escrevem Maratona ou Conselho, a gente vai até o dia 24 de abril com lives para a gente despertar um novo nível de consciência, despertar esse próximo nível da nossa vida, mas fazendo o que precisa ser feito, fortalecendo as 4 habilidades que eu falei na live 2, para que a gente possa, numa ambiência que não é só controlada, mas uma ambiência que se preocupa com aquilo que entrega, para que vocês possam ter a propulsão necessária para chegar no próximo nível. Então, quem aí me responde o que eu faço com o que eu controlo e o que eu não controlo? Olha, a Karine já chegando, né, minha amiga? Que bom. Eu controlo o que depende de mim. O que depende do outro não está sob meu controle. E mais, Karine, não só aquilo, e óbvio, está relacionado ao outro, né? Mas tudo aquilo com o qual eu não lidero, eu não devo perder o meu tempo, o meu foco e a minha energia com isso, gente. Por que eu tô preocupado com o resultado das vendas? Por que eu não tô olhando quantas prospecções eu fiz, quantos follow-ups eu fiz, como que tá a minha taxa de conversão? Aí as pessoas querem gerar previsibilidade de faturamento. Como que a gente gera previsibilidade de faturamento? Fazendo funil de vendas. A cada tantas pessoas eu fecho um negócio, então quantas pessoas eu tenho que falar por dia? Ah, mas Ju, a minha taxa de conversão tá 5%. Será que dá para melhorar? Ou essa é uma taxa que tá adequada? Se dá para melhorar, é só olhando para o processo de vendas que eu vou conseguir enxergar. Olha, eu não estou qualificando bem o meu cliente. Olha, eu não estou fazendo follow-up. Oi, Helena. Mas a gente foge desse momento, né? A gente foge desse momento. Porque vai bater em algum lugar que vai doer. Vai demonstrar a nossa incompetência. Vai fazer com que a gente talvez se sinta rejeitada. Só que daí, se eu não olho para aquilo que eu realmente controlo, que é o que está na minha mão, que eu posso fazer todos os dias, perfeito ou imperfeito, gente, a gente nem entrou nesse aspecto. Porque a melhoria contínua, ela só vem para quem faz. Oi, Gé. A melhoria contínua, ela só é possível se eu estou em movimento, aproveitando que Dona Jéssica Machado entrou. A melhoria contínua, ela só vai acontecer se eu estou em movimento. E aí eu preciso de dados e eu preciso mensurar esse meu movimento. Porque movimento por movimento, qualquer ser desesperado vai fazer. E movimento não necessariamente traz resultado. Porque o movimento ele pode ser uma dispersão da tua energia e do teu foco. O ponto é, eu sei aonde eu quero chegar? Sim ou não? Coloca aqui pra mim quem sabe aonde quer chegar. Ju, eu já sei aonde eu quero chegar. Se tu não sabe ainda onde tu quer chegar, o primeiro passo é ter clareza, porque senão qualquer caminho serve. Oi, Rafa, bem-vindo.
Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu faço o caminho reverso. Oi, Cami, bem-vinda. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar, tá? Senão não tem como fazer caminho reverso, coisa nenhuma. Nas vendas eu vou fazer o funil reverso. Quando eu sei qual é o meu objetivo, eu faço o funil reverso para eu delimitar, para eu decidir, para eu organizar tudo aquilo que eu controlo. E aí eu fazer o básico bem feito todos os dias. E tem dias que vão ser melhores e tem dias que vão ser piores. Mas é na consistência que a gente ganha. Empreender, galera, e a nossa carreira, de um modo geral, é um jogo de longo prazo. Não dá pra gente plantar hoje e achar que vai colher amanhã. Porque não é assim que funciona. E aí tu te frustra, e eu gosto muito daquela metáfora que justamente fala, né? Quando eu planto a semente, eu não posso ir lá todo dia cavar pra ver se ela vai germinar. Porque toda vez que eu cavo, eu mato o processo dela germinar. Então, eu preciso regar todos os dias, eu preciso cuidar da terra, eu preciso preparar essa terra e regar, e cuidar, e botar e deixar o sol chegar, e esperar pela chuva, até o momento que vai germinar. A pergunta é, você está fazendo o básico bem feito? Primeiro, tu já sabe que tem que ter clareza, né? Se não tiver clareza, não vai ter básico bem feito, porque tu não vai saber o que tu tem que fazer. Então, o que precisa acontecer agora que tu precisa colocar no teu mapa de ação? E isso é uma coisa que a gente vai fazer na imersão do dia 25 de abril, em imersão online, a gente vai fazer o nosso roadmap. Sugiro que vocês fiquem ligados nisso. O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Isso precisa estar muito claro. E aí, aproveitando o comentário da Karine, disciplina e constância vencem a motivação. E o que a gente faz é o que a gente faz independente de estar motivado. Porque quem quer estar motivado, gente, para fazer as coisas é a nossa criança. Nós somos adultos, a gente tem que jogar esse jogo de gente grande. Então, eu tô buscando pelo prazer o tempo todo. É sinal que eu não tô olhando para todas as áreas da minha vida e cuidando das áreas da minha vida. E aí eu tô querendo colocar toda a minha força de vida, toda a minha libido numa meta de trabalho. E aí eu preciso estar motivado para isso. Só que aí eu vou criando uma dependência quase emocional nessa relação, uma necessidade de estímulo, dopaminérgico. Oi, Lennon, bem-vindo. Eu preciso ter a dopamina para eu fazer o que eu preciso fazer. Quando, na verdade, eu deveria estar tendo um cuidado, um certo regramento com o meu corpo, me abastecendo de serotonina e fazendo como a Karine disse, mantendo a disciplina e a constância apesar de. E é uma coisa que eu sempre bato nas lives. Para as mulheres é ainda mais desafiador. Porque nós temos uma questão bioquímica e hormonal que é diferente. Então, a gente saber sobre isso é tudo aquilo que nós controlamos. Agora, resultado, galera, ninguém controla. Eu só consigo controlar aquilo que me leva ao resultado. E a pergunta é, você sabe o que te leva ao resultado? Está claro para você? Está claro o seu próximo objetivo? Por favor, agora é a hora que vocês falam comigo nesta live. Quem aí sabe aonde vai chegar? Quem aí sabe qual é o próximo passo, qual é o próximo nível? Tem clareza aí ou não tem? A boa notícia, né, galera, é que dia 25 de abril, quem quiser, de fato, colocar a mão na massa, vai poder. Com acompanhamento online, no conforto da sua casa, com gravação, mais conforto ainda, tu vai poder rever durante 60 dias. Imersão Lidere e Lucre. Para que a gente possa, número 1, traçar esse objetivo com clareza, planejar.
entender onde está o teu gargalo e resolver. Ó, o Rafa tinha só um sonho, nenhuma clareza ou planejamento para chegar lá. Qual é a diferença, né, Rafa, de um sonho e de um objetivo? É justamente esse. É eu ter a clareza dos passos para chegar lá. Porque sonhar, todos nós temos, graças a Deus, a capacidade de sonhar. Agora eu quero convidar vocês a sentarem na cadeira do desenvolver. E ter a clareza do próximo nível, gente, é uma questão de decisão. Nada impede que, através da melhoria contínua, que a gente já falou hoje aqui, eu perceba que eu preciso recalcular a rota. Porque talvez aquilo que eu estou oferecendo para o mundo não é exatamente aquilo que eu deveria, enfim, oferecer, não está funcionando, tem muita coisa para ajustar. Agora, não só através do movimento, né? Mas eu não vou ficar estanque no mesmo lugar. O meu objetivo, ele pode se transformar, mas é a minha decisão do meu próximo nível. Então, o meu próximo nível é mudar, o meu próximo nível é abrir uma empresa, o meu próximo nível é faturar tantos mil. O meu próximo nível é desenvolver minha liderança. O meu próximo nível é ter lucro no meu negócio. O meu próximo nível é vender uma parte do meu negócio. Qual é? É uma questão de decisão. É claro que eu preciso saber onde eu tô hoje. A gente já falou nas lives aqui. Eu preciso saber onde eu tô. Mas para sair da esfera do sonho, eu preciso de clareza. Porque só assim eu consigo planejar. Só assim eu consigo planejar. E o planejamento, gente, ele também não pode ser o planejamento de um sonhador. Porque às vezes a gente tá no ponto A e a gente tá sonhando como se estivesse no ponto D. A gente precisa ter noção e decidir fazer o básico bem feito todos os dias. Faça chuva ou faça sol, eu esteja motivada ou não. E quando a gente descobre o porquê a gente faz o que a gente faz, isso me leva naturalmente a não precisar da motivação, porque a motivação é o meu próprio porquê. Então, se eu decido empreender, muitas vezes eu tô querendo dar uma vida melhor para minha família. Se eu decido empreender em determinado segmento, é porque eu acredito que o meu servir para aquela área pode facilitar a vida de alguém. Logo, eu realizo também o meu porquê de melhorar a vida da minha família, de levar prosperidade para os meus colaboradores, para os meus parceiros, através das lives. Para tu estar numa live e dedicar 1 hora do teu trabalho, precisa ter uma estrutura que sustente isso, vocês entendem? Porque senão a gente vive de sonho de vender saliva. E isso o mundo tá cheio. Só que isso às vezes não transforma a vida das pessoas. E o nosso foco precisa estar nessa transformação. Mas eu preciso descobrir qual é a minha missão, qual é a missão do meu negócio ou da minha carreira. Ter a clareza do meu objetivo, do meu próximo nível e traçar o plano para que eu faça o básico bem feito todos os dias. E eu compreenda que o resultado em si eu não controlo. E aí eu preciso entrar com a confiança aqui. É a confiança de que o caminho que se está tomando é o melhor caminho. Por quê? Porque eu boto a cabeça no meu travesseiro e eu durmo sabendo que eu fiz o que precisava ser feito. Lembram que eu falei quando começou essa maratona de lives que o mais difícil é se sustentar? Porque as pessoas, elas desistem antes. Então não é que o teu sonho não vai se realizar, não é que tu não vai atingir o teu objetivo, é que tu desiste antes de chegar lá. Porque tu ainda tá dependendo de motivação, tu ainda tá dependendo do elogio externo, tu ainda tá dependendo da aprovação. E é esse ponto que não te deixa perceber, que não te deixa
de fato, observar, realizar, enfim. Então, gente, a gente precisa decidir mais, porque tudo isso que eu falei de missão, de vida, de negócio, a clareza, traçar o plano, o planejamento e fazer o básico bem feito, é uma questão de decisão. Eu decido, faço o básico bem feito, confio. Mas o resultado não é o esperado. Mas aí tu precisa confiar, porque tu tá fazendo a tua parte, tu tá fazendo aquilo que tu controla. E às vezes os caminhos... Gente, estar vivo, ter um negócio, cuidar da tua carreira são organismos vivos. Que existem uma série de fatores que vão entrar ali em relação, né? Uma troca vai haver ali, não só uma troca, mas informações vão ser imputadas, tu vai te comportar de um jeito, vai se criar ambientes a partir disso. Então a gente não controla essas interações que vão acontecendo. E aí a gente precisa confiar, fortalecer o nosso processo de confiança daquilo que a gente não controla, porém ancorando a nossa ação naquilo que a gente efetivamente controla. Tem alguém aí vivo do outro lado para me dizer como vocês estão? Porque, gente, a gente tem também um desafio em soltar algumas posições, soltar algumas certezas. Então, lá das 4 habilidades que a gente falou semana passada, e uma delas é a mentalidade, eu preciso o tempo todo estar renovando a minha mentalidade. Porque senão eu vou bater nos mesmos desafios e aquele teto que eu tenho ali é um teto de vidro que eu mesma impus. Tá pensativa, Thaís? Se eu puder te ajudar, pode mandar. Perguntas, pessoal. Alguma pergunta, algum anseio? Então, uma das coisas que vocês podem também fazer como exercício, né? Quando alguém te pergunta o que tu faz hoje, ó, esse é um exercício de clareza, tá? Quando alguém te pergunta o que tu faz hoje, o que você responde? Qual é a tua resposta padrão? Se tu tá respondendo algo genérico, algo que já é meio commodity e tal, tu não tem clareza do teu posicionamento. E isso tem um custo. Um custo, né? Um custo que te faz ser bom para todo mundo, mas não resolver nada para ninguém. E aí, nesse contexto, tu não tem como fazer o básico bem feito. Então, esse processo de eu realmente saber, ter a clareza do meu próximo objetivo e a quem esse meu próximo objetivo serve, me leva a não ser genérica demais, a focar na transformação que tu vai gerar através da tua ação e não ter mais medo. Mas vejam que isso exige decisão. Isso exige um nível de decisão.
E essa decisão tá quando a gente começa na decisão da missão, que quem é meu mentorado me ouve falar isso 24/7, tá? Que eu falo assim, missão não é um negócio que vão descer anjos do céu tocando trompetes e harpas e vão te entregar uma missão. Não é sobre isso, tá? Missão é sobre uma decisão também. Eu sei quais são os meus talentos, eu sei para que o meu negócio foi criado ou a carreira que eu decidi seguir, eu sei. Então eu decido a minha missão. E sabe por que às vezes a gente não quer se decidir a nossa missão? Porque tu não quer te comprometer e assumir a responsabilidade que ela tem. Mas aí vejam que a gente está sendo genérico demais, a gente está buscando agradar do que resolver. Então, tu quer agradar naquilo que tu faz ou tu quer resolver? Então, para fazer o básico bem feito, gente, essa clareza, ela precisa existir. Senão, tu tá dispersando o teu foco, tua energia, tua inteligência e tá trabalhando no esforço. Esforço para agradar, esforço para ser bom para todo mundo, esforço para pertencer, esforço para atender expectativa. Agora, o que é que tu pode fazer a partir desta live? Quem aí vai tomar uma decisão a partir desta live? Coloca eu aqui pra mim, que eu preciso saber se tá paga essa live de hoje, né? Por favor. Quem aí vai tomar uma decisão? Quem aí, não é quem é que vai tomar qualquer decisão, né? Mas quem aí entendeu qual é a decisão que precisa tomar? Não precisa compartilhar a decisão. Basta escrever eu. Quem aí do outro lado? Boa, Rafa, é isso aí. Boa. Decisão, galera. Qual é essa decisão e o que implica essa decisão? Qual é o básico bem feito? E para quem tá com dúvida, venha para a imersão dia 25 que a gente vai desenhar. A gente vai desenhar a fundo, vai limpar os insos, né? E a gente vai falar sobre como a tua liderança te leva ao verdadeiro lucro. Que bom, Gé, maravilhosa. Feliz que tu tá aqui. É sobre isso, galera. E vai ficar disponível já até dia 24 a live, então fica bem à vontade. Essa decisão, galera, o fato da gente tomar uma decisão muda tudo. Muda tudo, tá? Só que depois a gente precisa sustentar o que essa decisão ela traz. Porque quando a gente toma decisão, a gente também tá pedindo por algo. E aí nós precisamos sustentar a decisão. E é no básico bem feito que tu sustenta. Não viaja. Não queira fazer 1001 coisas quando tu não tá fazendo o básico bem feito. Vença o básico, aplica a melhoria contínua no básico e veja a mágica acontecer. Que não tem nada de mágica, né, galera? Mas às vezes a gente tá buscando a mágica, né? A fórmula mágica, a pílula mágica, o que vai mudar a nossa vida. Daí a gente vai lá, conecta a tecnologia, faz isso, faz aquilo. Mas tu não tá fazendo o básico. E aí, se tu quer previsibilidade no teu negócio, foca no número de prospecções e no teu funil de vendas. Tu vai criar previsibilidade, inclusive de caixa, pro teu negócio.
Se tu quer assumir o próximo nível, quer assumir a liderança da onde tu está, ou do próximo nível, entenda o que tu precisa fazer todos os dias com excelência. Já falei isso nessa live, acho que eu já falei isso em todas as lives. Excelência não é diferencial, excelência é obrigatório, é o mínimo necessário. Faça. Aplique melhoria contínua a partir daquilo que surge da tua aplicação, não by vozes da tua cabeça. Quem aqui é startupeiro sabe que eu sou extremamente crítica com relação à pivotagem infinita. Eu chamo de pivotagem infinita, tá? Oi, Bianca, bem-vinda. Eu chamo de pivotagem. O que é pivotar um negócio, né? É, sei lá, eu vou usar o exemplo da Jéssica, né? Eu tenho uma loja de roupa fitness e daí eu acho... Não deveria ser assim a pivotagem, tá? Mas o que o empreendedor ele faz? Ai, mas eu acho que moda fitness nem é tudo isso. Eu vou pivotar e vou pra moda casual executiva. Mas ela não consultou o cliente, ela não validou a oferta, ela não fez o básico bem feito. Ela nem testou, às vezes, o negócio dela, que não é o caso da Jéssica, que tá voando já há mais de um ano. Ela nem testou o negócio dela. E aí ela vai lá e pivota pra outra coisa. Aí daqui a pouco ela, não, mas não é, eu vou ir pra lingerie agora. E eu sou contra isso, que eu chamo de pivotagem infinita. Ou seja, antes de validar, e às vezes com medo da validação, com medo do não, tu muda porque nas vozes da tua cabeça o outro negócio é melhor. Porque tu viu que tem uma tendência de mercado ali. Mas vejam que eu não me permiti aplicar aquilo que eu tô fazendo, receber o feedback do mercado, receber o feedback dos colegas, porque é ali que tá o meu ouro, é ali que eu me lapido, é ali que entra a melhoria contínua, a partir do feedback, e não o contrário. Galera, tô muito feliz que tá paga essa live. Se alguém tem uma pergunta, eu vou deixar aqui o espaço para vocês deixarem nos comentários. Enquanto eu vou falando, vocês vão escrevendo a sua pergunta, tá? Então, assim, até o dia 24 a gente vai estar numa maratona. Eu me propus a esse desafio da maratona porque, né? Eu vi algumas dificuldades, alguns desafios, inclusive nos meus clientes, tá? Tem uma cliente minha que sabe que foi ela que deu origem à maratona. Que eu falei, cara, às vezes é a mentalidade que para tudo, às vezes é a vítima que para tudo e a gente não percebe que a gente está sendo vitimista. Então, pensando nisso, eu olhei e falei, eu vou abrir a minha agenda, eu vou abrir o meu conhecimento de uma forma diferente, uma forma muito mais fluida. Pra gente atingir resultados diferentes, pra gente construir uma comunidade que pensa diferente. Então é isso, nada mais é do que isso a maratona. E, obviamente, para quem quer estar junto comigo num dia especial, num precinho maravilhoso, a gente vai fazer sábado, dia 25, uma imersão denominada Lidere e Lucre. Eu tô aproveitando para abrir esse convite para vocês, porque eu tô vendo o quão rico tem sido essa maratona em termos de insights, de ação, e eu vou ter o maior prazer em te apoiar, te conduzir nesse universo aí no dia 25, que vai ser online, do conforto da casa de todo mundo, com gravação por 60 dias, para fazer acontecer. Né? Então, quem tá aqui na maratona já tá saindo cheio de insights. Olha aí, o Rafa saiu cheio de insights, né? Já escrevendo o que ele precisa fazer. Mas a gente sabe que a orientação, estressar as ideias também faz parte. E a vantagem é que essa live, assim como as outras, ficam gravadas até o dia 24 aqui, depois ficam disponíveis no YouTube, para que vocês possam reassistir e colocar em prática, né, galera? Porque conteúdo a gente já tem de sobra. Agora, quando é que eu vou colocar em prática, não é mesmo? A prática é que faz toda a diferença. Estou correta, não temos perguntas? Vocês sabem que tem um lado bom de não ter perguntas e o lado ruim. Quem sabe qual é qual? O lado bom é que todo mundo entendeu, tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo feliz. O lado ruim é que ninguém talvez tenha entendido, né, galera? E aí,
minha missão fica impactada. Então, vocês tratem de me trazer feedback, se não me chamem no direct, porque assim, aqui a gente não se esconde da missão, né? Aqui a gente tá para realizar essa missão. Então, meu povo, se não temos perguntas, eu agradeço a presença de todos no online, que estiveram aqui, guerreiros, que não desistiram da maratona, apesar de que eu falei, não vai ser fácil chegar até o fim. E agradeço imensamente quem chegou aqui, assistiu a gravação até agora, pegou o seu insight, deixou seu comentário na live. Gente, essa é uma forma de reciprocidade. Quando eu peço um comentário, quando eu peço, né, um encaminhamento, a gente precisa equilibrar as coisas entre as nossas relações. E às vezes você tá na vítima e tá naquele lugar de apenas tomar, sabe? Eu preciso tomar, eu preciso beber dessa fonte, tu tem que me dar as coisas. E esse lugar é o único lugar em que tu não prospera, porque tu tá esperando que o mundo te dê aquilo que nem tu tá disposto a realizar. E aqui a gente desequilibra as relações. Se tem uma coisa que eu aprendi com as minhas vivências sistêmicas, e graças a Bert Hellinger também, que é uma pessoa, é um mestre que eu tenho, é que nós precisamos equilibrar o dar e o receber. É nesse lugar de equilíbrio que as relações se sustentam e prosperam. Então não pensem que é uma brincadeira pelo engajamento, quando eu peço comentário. É uma responsabilidade com o campo que se forma e um convite para tu que tá aí do outro lado sair da arquibancada e vir para a arena da vida, protagonizar. Porque tá mais do que na hora. Então, muitíssimo obrigada, fico feliz que tá paga essa live de hoje, muito, muito obrigada. Quarta-feira eu tô de volta, galera. Quarta-feira seguimos de maratona e eu vou te esperar, 19h30. Um beijo e fui! Obrigada!